A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo? Desculpa aí minha barba por fazer, hoje tô parecendo um Neandertal ou até um profeta do Antigo Testamento, né? Então vamos lá, vamos até aqui os fatos, né? Veio trazer mais um vídeo aí e espero, se vocês quiserem tirar as crianças da sala, tá? Porque eu vou embasar de novo o meu vídeo com o Super Xandão. E quem conhece vê os vídeos do Super Sandão, que eu acho que a minoria dos meus seguidores vê, né? Porque eles não conhecem, eles estão conhecendo porque eu trago aqui. Então ele costuma falar algumas palavras meio pesadas, né? Mas veja o vídeo, irmãos, porque o conceito que ele traz é muito bom. E eu quero aproveitar o conceito. Ele vai dar conta ao senhor se o senhor achar que ele tem que dar conta pelas palavras que ele usa. Entendeu? Mas ele entende da Bíblia sim, certo? Então, eu vou pegar o conceito dele, não fico olhando para a aparência, não fico olhando pro. E ele vai embasar o vídeo dele com o vídeo do menino lá, do Vic Vanilla, que diz que é ex-satanista, como o Daniel Mastal, aquele que perdeu a Vi e que todo mundo diz que ele tinha a própria, ou que levaram ele, né? Ninguém sabe até hoje. Então, eles tinham se convertido, né? Então, o Vic Vanilla também disse que se converteu a Cristo. E ele tem muito conhecimento bíblico também. Não é, os satanistas também conhecem da Bíblia, só que eles negam, né? O diabo conhece da Bíblia, só que ele nega. Ele não anda na verdade, ele quer ser contrário a Deus. Tanto é que o diabo usou a própria palavra de Deus contra Cristo. E Cristo rebateu com a palavra, porque a palavra de Deus tem mais poder na boca dos santos do que do diabo. Entendeu? Então, o sócio profeta conhece da palavra e distorce para enganar as população. Então temos que estar atento com a unção do Espírito. Então o que eu venho trazer aqui não se atenha às palavras perniciosas. Se tiver alguma, acho que vai ter uma ou duas, tá? Se atenha ao conceito que eu venho trazer aqui para abrir os olhos de vocês, tá? Para quem quer ter os olhos abertos. Vocês não são obrigados a concordar com nada. Se concordar, peço que deixe o like, por favor. Deixa o like, badale o sininho de todas e compartilhe o vídeo para chegar mais conhecimento para acabar com. Acabar não, né? Mas para tirar os enganos daqueles que não querem ser enganados. Porque outros vão querer viver na ilusão, né? Então, esse nome do vídeo aqui são 3 séries do mesmo vídeo que eu tô fazendo, que é destruindo as ilusões que a pessoa acredita. Às vezes dói para destruir as ilusões, mas ela cura, tá bom? Então, vamos lá. Tendo dito, quiser tirar as crianças da sala, vocês tirem, tá? Para poder. Porque eu acho que vai ter duas palavras pesadinhas ali, mas não dê ouvido para as palavras pesadas. Dê pro conceito que vai ser trazido ali das escrituras, tá bom? Então vamos lá, deixa eu organizar aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom aqui, peraí. Só um minuto, gente. Aqui, aí. Acho que aqui vai. Acho que aqui tá bom, né? Isso. Então vamos lá, vamos pros estudos aí. As religiões, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, eles foram criados e colocados aí justamente para ter várias ramificações e dividir a população. Exatamente. Por isso que vira essa salada Exatamente. de fruta aí, entendeu? Vira exatamente uma salada de fruta. Cristão ortodoxo, cristão não ortodoxo, cristão que acredita não sei o que, outro cristão que acredita não sei nas quantas, o outro que é evangélico e não tem nada a ver com o católico. E daí tem o cara lá que é do Islã e aí ele já acredita numa coisa totalmente diferente. É isso mesmo. Até agora ele tá falando coisa Fala galera, acertadíssima. vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Isso aqui é quem entende dos evangelhos. Quem estuda, quem busca a verdade, quem está na busca pela verdade, quem não quer ser manipulado, enganado, que tem aqueles que quer manter na Matrix, na ilusão. E isso vai acabar levando a pessoa à perdição, acredite ela ou não. É o que diz as escrituras, né? Alguns estão de bom coração, mas os cuidados do mundo, os afazeres do mundo, enchem tantas coisas das pessoas, a vida das pessoas, que ela não acaba não tendo tempo para aprofundar no estudo das escrituras. Então ela lê a Bíblia o quanto que ela pode, certo? A gente já disse que a gente não é salvo pelo tanto que a gente conhece, mas sim pelo tanto que pratica. Se a pessoa conhecer pouco, mas praticar,
ela tá na mão do Senhor. Mas sempre é bom conhecer, porque se puder a for, enganaria até os escolhidos, né? Que o engano vai ser tão grande, mas tão, já tá sendo, né, irmãos? Já estão nessa fase aí. Então, para quem não quer ser manipulado e enganado, quem não quer ser destruído, agora os falsos vão acreditar na religião, né? Eles acreditam na religião, eles não acreditam só na Bíblia, eles acreditam nas regras, nas doutrinas dos templos religiosos que eles vão lá, né? E eles não querem abrir mão disso. Então aí é assunto dele com Deus. Aí cada um, cada um. A Bíblia fala, aquele que o Senhor conhece o que são seus, aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Onde tiver iniquidade, engano, injustiça, mentira, você tem que se apartar. O papel nosso é se apartar. Agora, quem não quer se apartar, continue, Zezinho. Vamos lá. For um cristão de verdade, estuda a história, o desenvolvimento do cristianismo, Estuda a história. do cristianismo primitivo, você vai ver que tem uma relação direta com as antigas mitologias pagãs. Para os judeus ortodoxos, inclusive, tanto o cristão quanto essas antigas civilizações são goim, né? São pagãos. Então, que é goim? O que é goim? Goim, lá no tempo de Cristo, judeus tinha como goim aqueles que não eram judeus, né? Que eram povos pagãos, que não cria no único Deus, né? Apesar dos judeus não crer em Yeshua HaMashiach, ou nosso Messias, Cristo, que já veio há mais de 2000 anos, como sendo o verdadeiro Messias, eles estão esperando o Messias até hoje, que eles acreditam que vai ser o Messias, mas que é o anticristo, que a gente sabe, né? Então, mas para eles, os outros povos são considerados pagãos, que não creem no único Deus. Mas depois que Yeshua veio, Cristo veio, ele é o Cristo de todas as nações. Por isso que falou para Abraão, em ti, Abraão, todas as nações serão benditas, né? Nações ali não se refere só a países, se refere a pessoa, porque as nações se deu origem com pessoas, entendeu? Depois da Torre de Babel, Deus confundiu a língua, se espalhou povos, só que o povo estava naquele tempo lá rebelde com Deus. Quando veio Cristo, Cristo veio resgatar e fez dos dois povos, olha lá, agora já começa a balbúrdia do inimigo mover dele para que nós tava tudo quieto aqui. Aí, quando você, até perdi o fio da meada, toda vez que acontece isso, eu tá repreendido em nome de Cristo. Aí, o que acontece? O judaísmo, eles, quando Cristo veio, uniu os dois povos, gentio e judeu, como um povo só. É a Jerusalém espiritual, não é mais a Jerusalém terrena, que tinha um povo só, como sendo de Deus. Hoje, todos aquele que crê em Cristo e Yeshua como Salvador, são povos de Deus, faz parte do corpo de Cristo, é membro do corpo de Cristo, que é chamado de igreja, onde Cristo é cabeça, né? E co-cidadãos dos altos céus é a Nova Jerusalém, entendeu? Então vamos ver, e o que o Vic Vanilla tá falando aí, até agora ele não falou nenhuma mentira, ele falou que tá de acordo, né? Porque o cristianismo foi misturado com o paganismo na época de Constantino, entendeu? O que era para ser, porque cristianismo é uma nomenclatura que quer dizer seguidor do Messias, que você segue o que está escrito na Bíblia. Só que como a religião deturpou tudo e misturou o paganismo com o cristianismo, virou essa salada que o Xandão falou aí, que tem até hoje aí. Essa confusão, essa Babilônia, né? Vamos lá. Ele jamais vai aceitar que Deus é Deus, uma forma humana. Portanto, o cristão é chamado de pagão no Talmud, e tanto os pagãos como os cristãos vão ser escravos do Messias deles quando ele vier a se apresentar em Israel. Está para acontecer, inclusive, a construção do templo e a chegada do Messias dele. Então, o que ele está querendo explicar aqui? Tantos os pagãos, que eram outros povos como os judeus, cada um acredita no Cristo que eles mesmos querem acreditar. Tanto é que os judeus estão esperando, que é o que ele falou, o Cristo dele até hoje, que é o Messias, que vai ser o anticristo. É isso que o colega aí, Vic Vanilla, está falando, né? Então, lógico que vai vir religioso, vai falar assim, não, esse que se diz irmão Fernando aí, ele já falou, já mostrou que ele é satanista, ó lá, tá? Ele tá concordando com o Vic Vanilla que já foi satanista ou que é um satanista. Irmãos, cada um acredita no que quer. Cristo, ele foi rejeitado pela própria família. Então eu não me espanto se a pessoa
quiser acreditar em religioso, não quiser acreditar em mim. Cada um acredita naquilo que quer. Eu estou trazendo as verdades bíblicas. Eu estou usando o que Vanilla tá falando. Mas eu não para mim pouco me interessa se ele foi satanista, se ele é satanista, ele vai se entender com o Criador. Cada um de nós vamos dar conta a Deus, não ao ser humano nenhum. Certo? Então eu quero trazer os conceitos bíblicos. Se a pessoa achar que o que a religião diz é verdadeiro, então continue, gente, continue assim obediente à religião. Não obedeça não a palavra de Deus pura e genuína. Obedeça também o que a religião pega da palavra e distorce. Vai lá obedecer lá como menino obediente. Não faça igual Pedro, não. Que mais convém obedecer a Deus do que os homens. Obedeça os homens porque os homens é obra de Deus, é verdadeiro. O homem é verdadeiro. Mas a Bíblia fala em Romanos que seja só Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como é que faz? Vamos lá. Então as pessoas acabaram caindo num discurso muito errado quanto ao verdadeiro paganismo, que é a tradição. Salve Zeus TV, bora pra Claro que houve Marquinhos. muitos conflitos, né, com a expansão do cristianismo na Europa, mas também não foi assim em todos os lugares. Por exemplo, o paganismo báltico, da terra da minha avó, digo isso por experiência própria, tendo vivido em países bálticos, né, a partir do século XIV, que começou o processo de conversão. Teve alguns conflitos entre a antiga religião báltica, Romuva, e o cristianismo, mas houve um processo de assimilação natural pela população. Na verdade, gente, são os mesmos arquétipos, é a mesma mitologia trabalhada de forma diferente. Então, quando a gente investiga a fundo, nós vemos vários arquétipos em... O negócio é essa voz arquética aí que fica os comentários que atrapalham o que o outro tá falando, né? Mas vamos lá. Eu acho que dá para ouvir o que o Vic Vanilla tá falando. Ele tá falando que o paganismo veio das tradições dos pais. E realmente é. Porque Paulo fala, não deixar se mover pelas tradições de vossos pais. Entendeu? Então por isso que eu falo que não existe religião depois de Cristo. É o evangelho puro e genuíno. Você não tem que se moldar com dogma da religião, com ensinos, com doutrinas religiosas. Entendeu? Se você deixar, você vai fracassar, você vai ser enganado. Semelhança e correlação. Aí você tem também inúmeras experiências, né, de lugares onde a igreja cristã adotou os festivais, as celebrações dos ritos antigos pagãos e mantém até hoje, né, porque paganismo, gente, não tem nada a ver com satanismo, demonização, de nada. Paganismo significa aquilo que vem da terra. Óbvio que houve uma queda da terra. Paganismo é o que vem dos enganos dos homens, não vem de satanismo, exatamente de rituais satânicos. Paganismo é o quê? O que é um paganismo? É você crer em uma coisa achando que aquilo está relacionado com a palavra de Deus sem estar. Por exemplo, vamos supor aqui, eu sei que muitos vão se enfurecer, ó. Vou explicar aqui. Aqui eu não estou atacando a pessoa religiosa de ninguém, o ser humano. Eu estou atacando o sistema religioso. Não estou atacando, estou pisando nos enganos. Como Cristo nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião aos seus servos. Então, aqui eu não estou para ofender religioso nenhum, certo? Só que eu vou falar a verdade. Que nem, ó, o que é pagão na Bíblia? É você ter outro intercessor que não seja somente Cristo. Isso é paganismo, isso não está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que o único intercessor entre Deus, o Pai, é Yeshua. Entendeu? Então, isso daí é um engano, mas não é um engano direto de Satanás, apesar dele usar esses artifícios desse engano, né? Mas é a mesma coisa que você crê em deuses, ou quer ver outra coisa que é paganismo? Como que eu posso dizer? Rituais, tipo místicos, sabe? É você acreditar, se eu passar debaixo da escada, isso daí vai cair coisa ruim, isso é paganismo. São coisas criadas pelos homens, entendeu? É um tipo de fé que não se manifesta, entendeu? O paganismo é um tipo de fé, mesmo que você misture com as escrituras, o que você usar que está nas escrituras, ela tem poder, mas fora das escrituras não se cumpre, porque não tem poder, porque não está lá na palavra de Deus. Foi coisas trazidas por invenções humanas, entendeu? Ou, se for outras coisas demoníacas também que se enfrentaram. O imperador Constantino misturou muito
muitos rituais de religiões fora do cristianismo pagã, que o cristianismo não é uma religião, é uma forma de viver, certo? Mas, como Roma se apossou do cristianismo, eles transformaram em religião e misturaram muitas paganismo de outras etnias, aí todo mundo virou cristão, mas um cristão misturado com paganismo. Não é o cristão, porque o termo cristão, na verdade, foi dado porque a pessoa seguia Yeshua, né, que alguns chamavam de Cristo, né, inclusive a religião católica. Mas é Messias, Yeshua HaMashiach. Seguir um Messias que é o que? Você, hoje, nos dias de hoje, lá naquela época do discípulo, ele ensinava diretamente, porque ele estava em carne aqui, ele era Deus encarnado, né? Que se fez carne e habitou entre os apóstolos, e ensinava diretamente. Hoje, para nós, a gente conversa com o espírito de Yeshua, de Yahushua HaMashiach, que é Deus Pai e Deus Filho, por meio da sua palavra. Entendeu? Então a gente aceita o que está lá. Seguir a Yeshua é seguir o que está escrito na palavra. Esse é o verdadeiro cristão ou seguidor do Messias. Entendeu? Agora, quando você mistura com outras etnias de religiões diversas, você não está sendo totalmente fiel às escrituras, ao Messias, entendeu? Você está misturando. É como se você falasse que Yeshua, Cristo, não é o suficiente para você. Então você precisa de religião, você precisa de pastor, você precisa de líderes para te guiar, sendo que o Espírito Santo te dá unção para te guiar em tudo que é necessário. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado quando você fala paganismo hoje em dia, porque não tem nada a ver com o discurso liberal, de esquerda, muito pelo contrário. A base conservadora do cristianismo é o tipo de paganismo ariano, inclusive, Zoroastro. Não ligue pro jeito do Xandão, que apesar dele conhecer a Bíblia e passar muitas coisas pra gente, bíblica que é correta, ele faz um personagem ali. O canal dele é diferente de outros canal cristão, que não faz personagem, que fala só dá ensino da Bíblia, como o meu, como de outros irmãos, que tem milhões de seguidores aí, né? Que ele dá estudo. O Xandão não, o Xandão ele tem um personagem dele lá que ele faz, entendeu? Então não se espante com as loucuras dele não, que é o personagem que ele faz. Também, que contribuiu bastante para as leis morais do cristianismo, mas tem que tomar muito cuidado, porque realmente hoje em dia é uma confusão, né? Uma salada russa, parece paganismo da macumba, paganismo não tem nada a ver, nunca foi, na verdade. Há um diálogo muito interessante na série. Eu só não concordo com ele aí, ó. Paganismo é coisa que não tem poder nenhum, é você acreditar, é igual no Antigo Testamento. Só que assim, o que acontece? Paganismo não é macumba, mas macumba ou feitiçaria é coisa do demônio. Aí é coisa satânica sim. Lógico que tem vários tipos de feitiçaria que a Bíblia fala, né? Tem feitiçaria de feitiço mesmo, de bruxaria ou coisa assim, mas tem o feitiço de manipulação de mentes, né? Que fala lá no livro de Apocalipse. Então a gente tem que entender, por isso que estudar a Bíblia aprofundadamente é bom, para você saber o significado de cada palavra e o contexto que a Bíblia está nos ensinando com a mesma palavra, mas contexto diferente. Às vezes, Deus usa na sua palavra a mesma palavra para dar entendimentos diferentes, entendeu? E se você não estudar aprofundadamente, você não consegue discernir isso. Vamos lá. Do padre, o atesteu santo, Vai tomando, Nai. onde fica bem explícita essa relação, Odin, Otan e Cristo. Muita gente acha que o patriarcado começou com as religiões abraâmicas, isso não é verdade também, desde o começo do período neolítico que tem o advento do patriarcado, e ali você tinha ainda religiões pagãs. Então o patriarcado, a tradição, o que é certo, o que é socialmente... Esse baunilha não me passa credibilidade. E quem que passa hoje em dia? Também tô assistindo a série... Por que fala que o Vic Vanilla não passa credibilidade? Porque, como eu acabei de dizer, ele era ex-satanista, ou ainda ele disse que não é, que ele se converteu a Cristo, tanto é que ele tá falando coisas verdadeiras de Cristo. Ele não tá falando nenhuma mentira até agora. Eu só não concordei com um ponto que eu já expliquei aqui qual foi para vocês que ele falou. Do resto, tudo que ele falou procede, irmãos. Então, para quem estuda a Bíblia, quem estuda história, procede o que ele falou. Agora, que nem o Xandão falou, quem é que passa a credibilidade? Que nós todos são falhos.
Quem passa credibilidade? Uma pessoa vestida de terno que está no púlpito, que fala que é de Deus, que é falso profeta, que usa, se transfigura em anjo de luz e ministro de justiça, sendo obreiro fraudulento, servo de Satanás, porque a Bíblia fala isso. Então quem é que passa? Então a gente tem que aprender, irmãos, absorver. Por isso que é bom comparar tudo que você ouve com as escrituras. Quando se fala de palavra de Deus, você tem que comparar tudo que você escuta com as escrituras. Mesmo que a pessoa tenha aparência de santo, pareça de Deus, você tem que comparar. Os bereanos foram comparar o que o apóstolo Paulo falava. Entendeu? Por isso foram chamados de mais excelentes. Porque ele falou, não, vou ver se nas escrituras é assim como esse cidadão aí está falando, né? E Paulo era um excelente apóstolo. Dificilmente ele falava coisas contrárias ao que estava nas escrituras. Ele foi usado pelo Espírito. Apesar dos falsos profetas falar que Paulo era falso apóstolo. Por quê? Porque Paulo fazia o que Cristo fazia, batia contra os religiosos fraudulentos. E aí os próprios religiosos fraudulentos vão falar que Paulo é o falso apóstolo. Como a própria família, alguns parentes de Jesus, não creram em Cristo como Salvador. Vieram a crer depois, mas desprezaram ele. Então os escolhidos de Deus vão passar pela mesma coisa. Alguns vão crer na gente, no que a gente fala, vai comparar com a Bíblia, vai ver que a gente é servo de Deus, outros vão duvidar da gente. Por quê? Porque os outros vão acreditar mais em religião do que na verdade. Entendeu? Então vamos lá. Brutal, é básico. De belo, estético, aceito, não nasceu com as religiões abraâmicas, tá? Inclusive, as religiões, por exemplo, a religião egípcia, o zoroastrismo, você não teria cristianismo. É impossível, porque você vê nitidamente que a base dos evangelhos vem de todo esse conhecimento alexandrino, vem do zoroastrismo, vem de toda essa herança cultural que era considerada pagã pelos judeus, por isso eles nunca aceitaram o Cristo. Porque na verdade nas escrituras o nome do Salvador é Yeshua HaMashiach. Quando o Xandão fala assim, Yahushua HaMashiach, porque Yahu é o nome do Criador. Assim, em hebraico, né, você usa esse... que Deus ele tem várias terminologias, né, irmãos? Porque ele é um ser infinito e ele fala que eu sou o que sou, né? Yahvé, Vavre, que é o pentagrama, né? Então, a junção de Pai, Deus Pai e Deus Filho chama Yahushua HaMashiach, que é o Pai e o Filho. Agora, Yeshua quer dizer Salvador, entendeu? Messias quer dizer escolhido, o enviado do Criador para salvar o mundo, entendeu? Então o nome cristão ou cristianismo foi na verdade porque a religião católica pôs Cristo, Jesus Cristo, então o seguidor de Cristo, né? Por isso que colocaram esse nome, entendeu? Porque quando ele fala que o cristianismo nasceu das religiões pagãs, não veridicamente que ele está falando, que elas que formaram a base, mas a base sólida e verdadeira só está no Messias, que é o Yeshua HaMashiach, não está num falso cristianismo, num falso que nasceu das religiões católica, passou pelo paganismo, outras religiões pagãs e filosofias orientais e de outras nações, e misturou também. Depois veio Martinho Lutero, que veio com o protestantismo, que estava indo bem, depois se desviaram e começaram a criar templos, né? E aí, como que se fala? Virou o Deus das religiões e criou divisões, que o corpo de Cristo é para ser unido, não é para ter divisões, mas você pode ver que cada uma das religiões ensina uma coisa diferente e um fica brigando com a outra, entendeu? E o corpo de Cristo tem que estar no mesmo pensamento, não é que vai concordar com todas as coisas, mas na maioria, em 90% das coisas espirituais, o corpo de Cristo vai concordar, entendeu? 10% ali discorda por causa de que a gente não é perfeito, mas 90%, 85%, a maioria dos cristãos verdadeiros vão estar na mesma concordância, no mesmo espírito, entendeu? Quando você vê divisões, ou a pessoa é imatura na fé, como Paulo disse em 1 Coríntios, ou ela não é servo de Deus, ela não foi transformada, não foi regenerada, não é salva. Ela é apenas um religioso que está convencido que foi salvo, mas ela não está convertida verdadeiramente. Se ela tivesse, Jesus falou, conhecereis pelo fruto. Tem pessoas que a gente não vai ter certeza absoluta que está salvo. A gente vai ter certeza de nós.
certo? Mas diz carta a Timóteo, o Senhor conhece o que são seus, para isso já basta. Se der pra gente conhecer quem é de Deus ou não pelos frutos que a pessoa pratica, amém. Se não der, você não tem que fazer força para descobrir isso. Se você for do Criador, você vai saber onde está o engano. Então o Senhor conhece o que são seus, e todo que proferir o nome do Criador, a parte do engano, da iniquidade, porque senão você se torna cúmplice, entendeu? Vamos lá. Deus começa com a própria astrologia, né? Os próprios sábios calculando astrologia. Astrologia são meus pagos. Ó, não, astrologia, isso aqui já tá errado. É porque lá no nascimento de Cristo, eles viram as estrelas que estavam guiando, né? Então, eles estudavam astrologia, realmente. Só que a astrologia não tem nada a ver, porque o Criador é igual assim. Que as pessoas falam, Deus é tudo. Deus é a natureza, Deus é a lua, Deus é o sol, Deus é o... Aí você vai colocar a adoração nas coisas criadas e não no Criador. Entendeu? Tudo essas coisas, seja o universo, as estrelas, os anjos, o ser humano, natureza, tudo é criação de Deus, é criatura. Na Bíblia não ensina você a adorar a criação de Deus, ensina você a adorar o Criador, o único e suficiente Criador, o único Salvador, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus na terra que se fez carne e habitou aqui para morrer por nós, para nos salvar. É o Pai e o Filho em um só Espírito, certo? União de junção, certo? Então é um só Deus, certo? Então não tem essa de você adorar criatura, universo, não tem nada disso. O universo é criado, é criação, não é para você adorar o universo como se ele fosse Deus. Não, isso está errado. Vamos lá. Isso é outro paganismo, adorar o universo. Isso é paganismo. Não se manifesta. O que se manifesta é a adoração ao Criador, o único Deus verdadeiro. Onde nasceria Cristo. Mas Cristo não rejeitou o paganismo, rejeitou algumas coisas, porque não fazia sentido espiritualmente, e outras ele não teve. Eu vejo o cristianismo como uma evolução natural. Não, aí ó, ele já cometeu 3 erros, ó. Por isso que eu tô falando, hein? Ele entende, ele falou algumas coisas certas assim, ó. O que eu tô falando, o pouco de fermento leveda toda a massa, como dizia Yeshua. Se ele põe 85% de acerto e põe 15% de erro, já é o suficiente para matar a pessoa, de veneno. Então, ó, você tem que saber absorver o que está na Bíblia e o que não está. Aí ele já está falando, Cristo não aceitou a maioria do paganismo, mas aceitou uma parte. Não, o paganismo não é aceito em lugar nenhum, nenhuma parte. Porque paganismo já diz, coisa pagã, sem utilidade. Entendeu? Então, já errou aí também. E outra coisa que ele falou aí, que eu vou dar sequência aqui, peraí. Claro que ele foi institucionalizado e por conta das instituições houve guerra, houve conflito. Que é chamada de guerras santas, né? Por causa que criaram instituições. O que é instituições? Partidarismo ou denominações. Pegaram Cristo e colocaram ele nesses partidarismos, né? Por isso que cada nação, tipo, tem o islamismo, que é um tipo de religião, tem o hinduísmo, tem o cristianismo pagão, tem o cristianismo o ortodoxo, né? Tem o cristianismo religioso católico, tem o cristianismo protestante, mas nenhum é o verdadeiro, entendeu? O único verdadeiro cristianismo é o que está na Bíblia, é seguir o que está lá, pura e genuína, sem intervenção de religião nenhuma, entendeu? Porque a religião foi criada por homens e lá da época de Constantino misturou com um monte de doutrinas pagãs, entendeu? Adoração a outros deuses também junto com Cristo, intervenção de outros santos, sendo que você só tem o intercessor que é Cristo, entendeu? Isso aí é tudo engano. De cultura, de povos, isso inevitavelmente gera guerra. Mas eu vejo o cristianismo, na verdade, como um aperfeiçoamento moral do paganismo, que talvez não existia tanto no paganismo, então Cristo reforçou e elevou a transcendência, né, da jornada da alma. Mas se a gente pega a base do cristianismo, por exemplo, é a pagã. O orfismo grego, o período helenista, o zoroastrismo, os ritos egípcios, tudo isso ainda está na Santa Igreja, ainda está na fé cristã eternizada. Então, o cristianismo é uma... não está na Santa Igreja, está na igreja falsa. Mas é a base do engano. Porque a base, o que diz carta
de Paulo aos Colossenses. Ninguém se julgue por dia de festa, por comer ou por beber, que isso é por cerimônias, por você guardar sábado, porque isso tudo é sombra das coisas que haveriam de vir, mas o corpo é de Cristo. Então, verdadeira base é Cristo, é a palavra, não tem outra base de religião nenhuma, nem de paganismo, nem de qualquer outra religião do universo. Não tem. É só o que está na Bíblia e ponto. Ponto. Agora, quem quiser acreditar, que acredite, quem não quiser, como eu disse, continue Zezinho, continue. Então vamos ver no que vai dar lá no fim dos tempos, né? Então eu acredito só na Bíblia, como regra de prática e fé. Só, como um livro de instrução, como eu tenho que viver nesse mundo agradando o Senhor. Não que eu vou ser perfeito aqui, mas eu vou buscar que Cristo me aperfeiçoe pela sua palavra, né? De fé em fé, de glória em glória. Vamos lá. Do paganismo, na minha opinião. Acredita que os pagãos arianos e os cristãos devem se juntar contra o anticristo? Com certeza, porque o anticristo persegue as nações, os goim de forma em geral. Tanto os cristãos, quanto os pagãos, quanto os orientais, o anticristo vai perseguir a todos, né? Então há um momento de união. Essa união já foi estabelecida na Alemanha, na Segunda Guerra, né? Houve ordens iniciáticas como a Sociedade Tug, onde você tinha a presença de cristãos esotéricos e aqueles que estudavam o arianismo. Aí, ó, cristão esotérico. Igual tem pessoas que frequentam candomblé, espiritismo do Allan Kardec e ou esoterismo e se chamam de cristão, que crê em Jesus, mas ele nega partes da Bíblia. Ele só pega o que convém à religião deles. Então aí eu já não acredito que é paganismo. Eu acredito que é espírito demoníaco influenciando pessoas a crer numa coisa demoníaca como se fosse santa. Entendeu? Então, ó, ele já cometeu 4 erros aí na minha visão. Aí você pode falar, você vai escutar esse cara, irmão, é o que dá, ó. Mas eu tô sendo enganado? Eu tô mostrando onde está o engano. Para vocês lerem a Bíblia e saber que as religiões não existe verdade nenhuma nelas. Entendeu? Por melhor que a religião seja, uma que diz assim, eu sou mais fidedigna o que está na Bíblia, mas sempre vai ter uma doutrina atrelada a denominações daquela lá. Entendeu? Então, todas estão erradas. Todas. Não existe religião certa, não existe igreja certa, porque a igreja certa só é o corpo de Cristo. Não é uma instituição religiosa, não é um prédio, não é uma denominação, não é nada dessas coisas aí. Então essas coisas todas foram criadas por homens. Homens sábios e pecadores. O templo de Deus é criado por ele. Não foi feito por mãos humanas, que somos nós. Que vai sendo santificado de fé em fé, de glória em glória, com a intimidade, com a leitura da Bíblia, com orações, né? O corpo nosso aqui tá esse corrompido, mas ele vai sendo lavado, purificado, para quando o Yeshua voltar, seja pela nossa morte, ou seja, se ele vier fisicamente, ele transforma o nosso corpo em corpo glorificado, como diz a palavra. Aí sim, é sem pecado nenhum, igual o corpo de Yeshua, nosso Salvador. Que fruta da porra, hein? Lindo belevo, Jonathan. Puta salada de fruta do caramba, velho. Pra mim, o cristianismo não é evolução do paganismo, não. Não acho que é tão ruim assim, não, cara. Mas o cristianismo é deturpado, com certeza. Não é evolução de paganismo. É o que eu concordo com o Xandão. Já não concordo com o Vic Vanilla. Que o cristianismo é a evolução do paganismo. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver. O paganismo foi misturado com o cristianismo. E transformou o cristianismo falso. Não cristianismo. Porque o cristianismo que a religião prega é falso. Qualquer religião. O verdadeiro cristianismo é o que você fica com o que está escrito nas escrituras. Seja ela traduzida ou no original. Entendeu? É o que está lá. Certo? Judaísmo e islamismo. Todas estão erradas. Tem muita coisa diferente que é pregado no cristianismo que não é bíblico. Exato. Esotérico, nórdico também. Que é pregado no cristianismo, qual cristianismo? Não é o cristianismo da Bíblia. É o cristianismo da religião, que dizem que é da Bíblia. Não é. Então você pode comparar
Cada ensino, por que cada ensino é diferente, sendo que Paulo diz em Gálatas, leia Gálatas, que só existe um evangelho. E qual, pregar outro evangelho, qual não é aquele que está nas escrituras, que Deus anunciou, seja amaldiçoado. Está escrito lá, irmão, em Gálatas. Quem tem coragem de ir lá conferir na palavra do Criador? Ah, não, a Bíblia eu não considero como palavra de Deus, então acredite em que quiser. Eu creio, certo? Eu creio nas escrituras sim. Entendeu? Eu já expliquei várias vezes aqui no canal, em outros estudos, que teve erro de tradução nas escrituras sim, mas nada que fizesse você... Porque quando você tem a unção do Espírito, você sabe interpretar até onde tem erro de tradução. E se você não souber, se você tiver empenho, você vai buscar a tradução nos originais grego ou hebraico. Entendeu? Então, tiraram livros da Bíblia, mas não manipular a Bíblia como um todo, como dizem aí. Dizem para você não estudar a Bíblia, para você não ter salvação. Porque a palavra de Deus é palavra de espírito de vida. Ela vai te dar vida. Ela vai te curar de várias coisas. Ela vai te curar a sua alma, vai te dar salvação, vai curar o seu corpo, vai curar a sua mente, vai renovar a sua mente, vai fazer um monte de coisa. A palavra do Criador. Porque ela tem poder. Entendeu? Mas a pessoa acredita mais no que a religião diz ou no que o ateu diz. Ah, que o ateu lá, fulano, estudou, que ele é sempre estudado, ele é cientista. Maravilha. Ele é Deus? Não é, ele é pecador igual eu e você, irmão. Então pronto, para mim a palavra de Deus é soberana. Vamos lá. Existe uma necessidade de aliança frente a esse anticristo que persegue a todos e a todas as nações, né? Todos os goim têm que dar a mão uns para os outros, todos os povos goim, todos os gentios, porque a briga vai ser feia e é necessária essa união, sim. Só que todos os goim não, porque nós que convertemos a Yeshua, nós não somos mais goins. Nós somos igreja do Criador, Jerusalém espiritual. Aí é que ele erra de novo. Entendeu? Goim é quando você é considerado outro povo pagão, que não faz parte da aliança. Quando você se converte, você entra na aliança do Criador. Você é herdeiro de tudo de Cristo, tanto das aflições como das bênçãos. Então, já não concordo com ele de novo. Quarto erro que ele comete ali. É por isso que eu falo que eu vim trazer o conceito. Eu estou usando os vídeos deles para trazer o conceito. Não estou falando que que eles estão certos. Eu estou pegando, mostrando para vocês, de acordo com a Bíblia, o que eles falam, o que está de acordo com a Bíblia e o que não está. Vic Vanilla, não Xandão. Vic Vanilla já cometeu 4 erros aí. Tá? Ele tem conhecimento, mas ele já cometeu por quê? Porque algumas coisas, pode ser que ele não tenha entendido ainda. Porque se ele se converteu há pouco tempo a Cristo, ele conhece, estuda do judaísmo, do cabalismo, dessas coisas aí. Porque como ele era satanista, entendeu? Mas ele não cria em Jesus, agora ele diz que crê. Então ele está conhecendo a Cristo agora. Então às vezes ele pode estar meio atrapalhado com algumas coisas. Algumas coisas que o Vic Vanilla falou são verdadeiras, outras nem tanto. Vamos lá. Pararem para pensar, as religiões tradicionais aí, católico, protestante, etc, 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 são todos considerados cristãos, não são? Mas olha o tanto de ramificação que existe no meio do cristianismo. Exatamente. O cristianismo é um modo genérico. Genérico, exato. É uma palavra genérica. Olha o tanto de diferença que tem de uma religião para outra. Porque se você acreditar no cristianismo como todo, você vai achar que as religiões são todas seguidoras de Cristo do jeito que está na Bíblia. E não é. Por isso que Xandão falou que é de maneira genética. Até agora eu estou concordando mais com o Xandão do que com o Vic Vanilla está falando. Entendeu? Cristianismo que não tem a ver com o que está na Bíblia. A gente fala aqui todo dia, isso daí. Religião católica, religião protestante, testemunha de Jeová. Pega qualquer uma. Quais são todas as... Bom, não precisa nem ficar citando todas. Se for pegar todas as religiões que fazem parte do cristianismo como um todo, todas elas têm coisas que são, às vezes, opostas àquilo que está na Bíblia. Exato. Por isso que eu não frequento religião, Deus me tirou de lá. Jeová, Deus, o Criador Yahweh, né? Eu falo Deus porque alguém conhece como Deus, nomenclatura, né? Então, você veja, o cristianismo como um todo. Aí você pega a carta de Timóteo, está escrito assim: numa grande casa não há só vaso de honra, mas também de desonra. Um, porém, para a honra, outros, porém, para a desonra.
De sorte que se alguém se apartar dessas coisas, que coisas? As coisas que outra carta do Timóteo, outro versículo fala. Aquele que profere o nome de Cristo aparte da iniquidade. Entendeu? Dessas iniquidades. Fala assim, se alguém se purificar, separar, santificar, significa separado. Deus te separa do que é errado para fazer a vontade dele do que está na Bíblia. Isso significa santificação. Ele vai te moldando a sua mente, o seu caráter, para obedecer o que está na palavra, não o que está na religião fraudulenta. Entendeu? Por isso que ele fala, numa grande casa, vaso de honra e de desonra. De sorte, se alguém se apartar, se separar dessas coisas, será vaso de honra usado pelo Senhor para toda boa obra. Entendeu? Então, esses religiosos que eles fazem é má obra. É vaso de desonra. Mas ele diz que são de honra. Aí você vai acreditar em quem? Nos religiosos que é falho e pecador, ou no que a palavra de Deus diz que Deus nunca pecou, Jesus Cristo nunca pecou, ou Yeshua? Em quem você vai acreditar? Aí a decisão é de cada um. Só que eu acho, na minha opinião, aí é uma coisa que eu que o cristianismo não vou é só concordar. a evolução do paganismo. O paganismo é muito esdrúxulo. esdrúxulo. Paganismo. É muito esdrúxulo. Os caras podem enaltecer qualquer Deus, qualquer símbolo, qualquer estátua, qualquer entidade. Super preciso de um conselho. O cristianismo, pelo menos, ele tem a representação de um único Deus. Mas ela não é muito bonita, mas eu gostei dela. Aí, sim, a representação, entenda. Ele está falando do cristianismo de forma geral. O cristianismo é tanto religioso, de quem é religioso, como não tem. Verdade, que o cristianismo, mesmo na religião, eles teoricamente diz crer em um único Deus. Só que o Deus da religião, eles acreditam no Deus de um Cristo da religião, é um Cristo falso. Certo? Mas pelo menos eles teoricamente falam, eu creio num único Deus. Paganismo não. O paganismo você pode crer em qualquer divindade. A diferença é essa. Então não tem nada a ver que o cristianismo é a evolução do paganismo, que o paganismo, algo do paganismo Cristo aceitou. Mentira, isso aí já o Vicky Vanilla já pisou no tomate aí. Vamos lá. Dentro do cristianismo, a religião que eu acho que é a menos pior é a ortodoxa, exatamente o de Cristo. Eu gosto da religião ortodoxa, que é, por exemplo, o bispo Marmar Emanuel. Mas eu não gosto nem da ortodoxa. Por que ele fala da ortodoxa? Porque é a mais próxima da Bíblia, certo? Que cumpre os preceitos bíblicos. Mas elas também têm doutrinas da religião inserida ali, entendeu? Por isso que eu fico só com o puro evangelho. Nenhuma religião foi criada por Deus. Mesmo que seja a religião mais fidedigna possível às escrituras, mas mesmo assim ela não é totalmente fidedigna, porque elas põem conceitos das denominações dela, dos conceitos misturados com a Bíblia. É igual escrever um livro. Você vai ler um livro de um pastor, de um padre, ele vai colocar os conceitos da religião que ele frequenta misturado com o que está na Bíblia. Isso chama confusão, Babilônia, entendeu? Você vai ficar confuso. E Deus não é Deus de confusão? Vamos lá. Aquela linha lá pra mim é a mais fidedigna dentro das religiões. O lance é que as religiões, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, eles foram criados e colocados aí justamente para ter várias ramificações e dividir a população. Exato. Por isso que vira essa salada de fruta aí. Entendeu? Vira exatamente uma salada de fruta. Cristianismo não é divisão, é união no mesmo corpo. Cristão que acredita não sei o que, outro cristão que acredita não sei nas quantas, o outro que é evangélico e não tem nada a ver com o católico, e daí tem o cara lá que é do Islã, e aí ele já acredita numa coisa totalmente diferente. Aí você tem o judeu que tem uma visão diferente. Aí, sem contar os sionistas, né, que acreditam lá no Talmud, totalmente diabólico, vira uma salada de fruta gigantesca. É isso. Os três pilares tá de religião certo. na sociedade que existem são esses: é cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Dentro dessas três grandes religiões tem várias ramificações. Nossa, se você for ficar estudando uma por uma, você vai ver que todas têm uma referência que é muito parecida, elas partem de uma referência parecida, mas elas vão mudando. Elas vão mudando absurdamente em determinados pontos. Coisas Exatamente, que é isso são mesmo até que ele tá contraditórias, O que opostas tá ao na que está Bíblia. escrito na Bíblia. É. Né? Na Bíblia. Então, assim, por isso que pra mim o lance é você ficar fora desse esquema aí de religião.
Isso. Você pode achar uma religião bacana. Eu, por exemplo, eu acho a religião ortodoxa da hora. Não. Eu acho que o catolicismo tem os seus pontos positivos, bastante ponto negativo também, porém é uma religião legal, mas nunca, jamais fermento. nenhuma delas. Jamais. Jamais. Tem Ah, esse eu negócio nem não. entro lá. É o pouco de fermento leveda toda a massa. É, aquele que profere o nome de E Cristo, esse a parte lance aí, sim. Paloma, de ficar indo para a igreja também não significa nada, né? A não ser que a pessoa esteja vivendo um propósito digno e divino no seu coração, né? Ficar indo para a igreja só por ir, como a maioria faz, da gadaiada, esquece. Só para pegar bênçãos materiais, vou parar por aqui. Não, mas eu não. A única coisa que eu discordei do Xandão foi aí. Você, para ter propósito, não precisa frequentar religião nenhuma, igreja nenhuma. A igreja é o corpo de Cristo. Reunião de pessoas que se apartou. Aí você. Que é santificação? É separação. Deus está te separando do errado para seguir a palavra dele. Então, se você continuar no engano, você está sendo cúmplice. E Deus vai pedir conta. Entendeu? Então, não tem que... Ah, não, eu vou frequentar porque eu tenho propósito. Não, propósito você pode ter fora das denominações. É você e o Criador. É intimidade de pai e filho. Não tem nada a ver com religião, com frequentar templo religioso, com orientação de homem para eles que se sentem importante, né? É você e o Criador, tá bom? Vou parar por aqui, irmãos e irmãs. Agradeço que vocês compartilhem para chegar mais conhecimento. Deixa o like aí, né? Para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, amo todos vocês. Eu sei que vai ter muitos que não vai gostar, vai criticar, mas todo mundo tem o direito de não concordar, de criticar, certo? Mas é o ensinamento que está de acordo com a Bíblia, é o que eu passo aqui. E eu comparei, disse o que é verdadeiro e o que é enganoso do que o Xandão trouxe. O Xandão praticamente falou tudo certo aqui nesse vídeo, né? Eu só não concordei com ele de ele frequentar a religião ortodoxa, que ele acha que é a mais fidedigna, né? Eu acho que nenhuma, pra mim nenhuma. Só nesse ponto. Agora com o Vic Vanilla eu discordei 5 pontos. Ele pisou no tomate em vários pontos ali. Ele falou muitas coisas que estão certas. Eu já fiz outro vídeo com o Vic Vanilla, tá? E o outro vídeo estava mais de acordo com esse que ele falou aí, né? E o outro vídeo também faz parte desse, tá? Veja o outro também. Obrigado, até o próximo.